Entre 1967 e 1972, enquanto o conflito no Vietnã se intensificava, os militares americanos executaram um plano que parece saído de um filme de ficção científica: manipular o clima para criar chuvas artificiais e transformar as rotas de abastecimento inimigas em lamaçais intransitáveis. Bem-vindos ao canal História Bizarra. Neste episódio, vamos revelar um dos capítulos mais surpreendentes e pouco conhecidos da Guerra do Vietnã, a Operação Popeye, um programa ultra-secreto onde os Estados Unidos usaram técnicas de modificação climática como arma de guerra. Esta é a história de como a ciência foi militarizada para controlar as forças da natureza. Um projeto tão controverso que, quando revelado, levou à criação de tratados internacionais proibindo o uso de técnicas de modificação ambiental em conflitos. No início dos anos 1960, os Estados Unidos começaram a enviar tropas para o Vietnã do Sul, com o objetivo de impedir o avanço do comunismo no Sudeste Asiático. O que começou com menos de 1.000 homens, rapidamente escalou para uma presença massiva. No ano de 1967, sob o governo de Lyndon B. Johnson, o número de soldados americanos no Vietnã havia crescido para quase 500.000. Apesar desse enorme contingente e dos recursos econômicos investidos, os Estados Unidos não conseguiam obter vantagens militares claras contra as forças do Vietnã, do Norte e os guerrilheiros Vietcong. Um dos maiores problemas para os americanos era a chamada Trilha Ho Chi Minh, um complexo sistema de rotas que se estendia por mais de 16.000 quilômetros, atravessando o território do Laos e do Camboja. Por essa rede de caminhos, o Vietnã do Norte transportava soldados, armas e suprimentos para apoiar a insurgência no Sul. Cortar essa linha de abastecimento era considerado crucial para a vitória americana. Bombardeios convencionais foram tentados, mas a densa vegetação da selva dificultava a localização precisa dos alvos, e as rotas eram constantemente reparadas e redirecionadas. No Sudeste Asiático, a estação das monções, que vai de junho a setembro, transformava as estradas em lamaçais intransitáveis. Durante esse período, o movimento na trilha Ho Chi Minh diminuía consideravelmente. Foi então que surgiu uma ideia: e se fosse possível estender artificialmente a estação das chuvas? A história da modificação climática, como tecnologia, começou muito antes da Guerra do Vietnã. Em 1946, o físico americano Irving Langmuir, ganhador do Prêmio Nobel, realizou experimentos bem-sucedidos de semeadura de nuvens, jogando grânulos de gelo seco em formações de nuvens para induzir precipitação. Nos anos seguintes, o governo dos Estados Unidos financiou o projeto Cirrus, que tentou usar técnicas semelhantes para enfraquecer furacões. Os resultados foram desastrosos, causando danos não previstos, e o projeto foi rapidamente abandonado. Em 1962, com avanços científicos, a ideia de manipular o clima ressurgiu com o projeto Storm Fury, que utilizava iodeto de prata em vez de gelo seco para modificar a estrutura interna das nuvens. Esta tecnologia seria a base para o que viria a ser a Operação Popeye. Em 13 de janeiro de 1967, o subsecretário de Estado para Assuntos Políticos, Foy de Koller, enviou um memorando ao secretário de Estado, Dean Rusk, solicitando aprovação para iniciar a fase operacional do projeto Popeye, em áreas selecionadas ao longo das rotas de infiltração no Vietnã do Norte e no sul do Laos. O objetivo declarado no documento era claro: produzir chuva suficiente ao longo dessas linhas de comunicação para interditar ou, pelo menos, interferir com o tráfego de caminhões entre o Vietnã do Norte e o Sul. Antes de se tornar uma operação em larga escala,
o projeto Popeye passou por uma fase de testes em outubro de 1966. A área escolhida foi uma faixa do Panhandle do Laos, a leste do Planalto de Bolovens, no vale do rio Sekong. Os testes foram realizados sem consulta às autoridades do Laos, embora com o conhecimento e concordância do embaixador americano William H. Sullivan. O sigilo era tão rigoroso que apenas um número extremamente limitado de oficiais americanos tinha conhecimento da operação. Durante a fase de testes, mais de 50 experimentos de semeadura de nuvens foram conduzidos. Aeronaves especialmente equipadas liberavam iodeto de prata e iodeto de chumbo nas nuvens, partículas que serviam como núcleos de condensação, acelerando a formação de gotas de chuva. Os resultados foram considerados excepcionalmente bem-sucedidos pelo Departamento de Defesa. Segundo documentos oficiais, 82% das nuvens semeadas produziram chuva dentro de um breve período após a semeadura, uma porcentagem significativamente maior do que a expectativa normal na ausência de semeadura. Em um caso específico, a chuva continuou enquanto a nuvem se movia para o leste, cruzando a fronteira do Vietnã, e inundou um acampamento das Forças Especiais dos Estados Unidos com 9 polegadas de chuva em apenas 4 horas, um efeito colateral não previsto. Os cientistas do Departamento de Defesa concluíram que o experimento demonstrou a capacidade de aumentar e manter a precipitação sob condições controladas até o nível em que a Terra fica saturada por um período prolongado, retardando o movimento a pé e tornando impraticável a operação de veículos. Com os resultados promissores da fase de testes, o projeto Popeye evoluiu para uma operação militar em larga escala. Entre 1967 e 1972, o 54º Esquadrão de Reconhecimento Meteorológico da Força Aérea dos Estados Unidos conduziu missões regulares de semeadura de nuvens sobre o Laos, Vietnã e Camboja. As operações eram realizadas a partir de bases na Tailândia, principalmente da base aérea de Udorn. Aeronaves WC-130, modificadas para operações de semeadura de nuvens, decolavam carregando dispositivos ejetores de iodeto de prata. Para manter o sigilo, a operação recebeu o codinome Motor Pool, e os pilotos eram instruídos a manter absoluto silêncio sobre a natureza de suas missões. Oficialmente, estavam realizando reconhecimento meteorológico. As áreas-alvo incluíam seções da trilha Ho Chi Minh, no Laos e no Camboja, bem como regiões do Vietnã do Norte, incluindo a cidade de Dong Hoi. O objetivo era estender a estação das monções por 30 a 45 dias adicionais nessas áreas. Segundo relatórios militares, a operação conseguiu aumentar a precipitação em cerca de 30% nas áreas-alvo, transformando estradas em lamaçais e causando deslizamentos que bloqueavam rotas importantes. Pontes foram destruídas pela força das águas e o movimento de tropas e suprimentos foi significativamente retardado. Durante os 5 anos de operação, foram realizadas mais de 2.600 missões de semeadura de nuvens, utilizando cerca de 47.000 cartuchos de iodeto de prata. O custo da operação foi relativamente baixo em comparação com outras táticas militares, o que a tornava atraente para os estrategistas americanos. Em março de 1971, o jornalista investigativo Jack Anderson publicou uma coluna no Washington Post revelando a existência de operações de modificação climática no Sudeste Asiático. Anderson, conhecido por suas revelações controversas, foi o primeiro a expor publicamente o programa secreto. No ano seguinte, em julho de 1972,
o renomado jornalista Seymour Hersh publicou um artigo mais detalhado no New York Times com o título "Produção de chuva é usada como arma pelos Estados Unidos". O artigo de Hersh teve um impacto tão grande que apenas 2 dias depois, a Operação Popeye foi oficialmente cancelada no Laos. As revelações causaram indignação pública e levantaram sérias questões éticas sobre o uso de técnicas de modificação ambiental para fins militares. Congressistas americanos exigiram explicações do Pentágono, que inicialmente negou a existência do programa. Em 1974, um subcomitê do Senado dos Estados Unidos realizou audiências para investigar as atividades de modificação climática. Durante essas sessões, o secretário de Defesa Melvin Laird negou sob juramento ter conhecimento da operação por 2 anos e afirmou nunca ter autorizado tais atividades. Quando finalmente admitiu a existência do programa, o Pentágono tentou minimizar seus efeitos, argumentando que não havia consequências ambientais negativas e que a Operação Popeye havia sido responsável por um aumento nas chuvas de apenas 5%, muito abaixo dos números internos citados em documentos classificados. As revelações sobre a Operação Popeye coincidiram com a Conferência de Estocolmo de 1972, a primeira grande conferência internacional sobre questões ambientais. Na declaração resultante, foi acordado que as nações tinham a obrigação de garantir que suas atividades não prejudicassem o meio ambiente de outras nações. Em 1974, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, e o secretário-geral da União Soviética, Leonid Brezhnev, concordaram em iniciar negociações bilaterais para superar o perigo da utilização de técnicas de manipulação do meio ambiente para fins militares. Essas negociações culminaram na Convenção sobre a Proibição do Uso de Técnicas de Modificação Ambiental para Fins Militares ou Outros Fins Hostis, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1976. Mais de 70 nações aderiram ao tratado, comprometendo-se a não usar técnicas de modificação ambiental com fins militares. A Convenção proíbe especificamente técnicas que se destinam a alterar, através da manipulação deliberada de processos naturais, a dinâmica, composição ou estrutura da Terra, incluindo sua biótica, sua litosfera, sua hidrosfera e sua atmosfera, ou do espaço exterior. É importante notar que a Convenção não impede o uso de técnicas de modificação ambiental para fins pacíficos. Atualmente, mais de 50 países utilizam técnicas de semeadura de nuvens para combater secas ou suprimir granizo, protegendo culturas agrícolas. A China, por exemplo, possui o maior programa de modificação climática do mundo, utilizando milhares de lançadores de foguetes e canhões antiaéreos para dispersar iodeto de prata na atmosfera, visando aumentar a precipitação em regiões áridas ou garantir céu limpo para eventos importantes, como fez durante as Olimpíadas de Pequim em 2008. A Operação Popeye representa um capítulo fascinante e perturbador na história militar, onde a fronteira entre ciência e guerra foi cruzada de maneiras até então inimagináveis. Por 5 anos, os Estados Unidos literalmente jogaram com o clima como estratégia militar, alterando padrões de chuva para ganhar vantagem tática. O legado mais positivo desse episódio controverso foi a criação de tratados internacionais que proíbem o uso militar de técnicas de modificação ambiental, estabelecendo um precedente importante para a proteção do meio ambiente em tempos de conflito. Hoje, enquanto cientistas discutem técnicas de geoengenharia
para combater as mudanças climáticas, a história da Operação Popeye serve como um lembrete dos riscos éticos e geopolíticos envolvidos na manipulação deliberada dos sistemas naturais da Terra. A história da Operação Popeye nos lembra que, mesmo nas sombras dos conflitos mais documentados, existem capítulos secretos que só vêm à luz décadas depois, revelando até onde os governos estão dispostos a ir em nome da vitória militar. Este foi mais um episódio do canal História Bizarra. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos sobre os capítulos mais surpreendentes e pouco conhecidos da história. Até a próxima!